anda difícil essas coisas, né? Há uma desesperança, né, no mundo da ciência. Bom, mas está no crepúsculo, né? Vocês viram a última pesquisa da XP? Que é uma coisa séria, né? O atual presidente perde para todos os outros Gravando candidatos. e transmitindo, professor. E para o ex-presidente já no primeiro turno. Que maravilha. Acho que só o Eduardo Leite, que está muito emparelhado ali. Só se alguém estava em coma, né, e acordou agora e não sabe o que aconteceu. Aí... se alguém está em coma e acordou agora. Só para corrigir, FAPESP aumentou 15%, todas as bolsas de graduação e pós. Excelente. FAPESP. Então, vamos esperar um movimento. Vamos ver se estimula, né, se contamina o resto do... Deixa eu fazer, então, a abertura, Matheus. Desce um pouco para mim, por gentileza. Então, estamos aqui reunidos, tá certo? Em ato formal, né? Reunião do colegiado, comissão de coordenadora do programa do PPGAL, 147ª reunião ordinária. Temos aqui a presença de todos os membros, plenário cheio, né? Ordem do dia, assuntos diversos não há, exame de qualificação não há, só em pauta complementar, depósitos não há. Nossa, essa é a melhor reunião. Olha, incrível, essa é a pauta carnavalesca. Pauta carnavalesca. Disciplinas não houve itens para apreciação, orientadores também não, processos seletivos, e tem 1.7, prorrogação de prazo Covid, referendamento de prorrogação de prazo devido à Covid, conforme resolução COPGR 8082. Estudante Diego na CPG, Espinosa e a orientadora Perla, já foi feito o referendo, já foi efetuado referendo pelo coordenador do programa. Enfim, é o protocolo que a gente tem adotado para todo mundo, né? Pergunto para o colegiado se estão de acordo, permaneçam como estão, contrário se manifestem. Abstenções, aprovado. 1.7.2, referendamento e prorrogação de prazo devido à Covid, conforme a resolução também, a mesma resolução. E todas as prorrogações de inscrição de exame de qualificação e depósito por 360 dias. Eu acho, não sei se vale a pena, enfim, orientado Alexander Barreira. Bom, esses são todos, na verdade, os alunos do Minter. Do Minter. Isso, todos solicitaram, professor. A gente até usou essa estratégia porque essa confusão toda do Covid acabou criando alguns atrasos de calendário, né? E a gente achou por bem aproveitar, né, que está vigente a resolução e pediu a prorrogação de todos os estudantes de todos os alunos do programa interinstitucional de maneira homogênea. Lá não foi o aluno que pediu, né? Vocês já pediram em bloco. Na verdade, foram os alunos que pediram, mas, obviamente, orientados pela coordenação, né, da Lara e da Luciana. E, bom, é isso. Eu não vou ler todo mundo aqui, mas todos estão aí, né? São alunos que pertencem, de fato, ao programa. E com assinatura de todos os orientadores, né? E é referendamento também, professor. Também é um referendamento. Então, favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Também mais uma prorrogação, no caso Lucas Stocco, exame de qualificação e depósito por... Não, você pulou o Matheus primeiro, acho que é referendamento. Perdão. O Matheus Manfrim, Artêncio, orientado pela Janaína, também um referendo 365 dias. Favoráveis como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade, 1.7.4, outro referendamento, o estudante Lucas Stocco, orientado da Lara, também aprovado a de referendo, mas é um prazo realmente ucraniano, né? 720 dias.
seja lá o que significa esse adjetivo, enfim. Favorável à comissão, está aprovado. 1.8, bolsas. Pedido de acumulação de acúmulo de bolsas, demanda social CAPES, doutorado, rendimento de estudantes Carlos Eduardo Paro. Ele apresentou o documento, né? Quer que abra, professor? Acho que pode ser. Com a concordância É aula de MBA, né? do professor Jorge, né? Eu acho que está dentro, né, dos parâmetros. Rendimento 1.532. Ô, gente, tem um erro aí, ó. Semanais. A data de admissão de abertura da empresa está dezembro de 2022, é isso mesmo? Tá, Mas aqui também está 18 horas semanais. Isso acho que está acima do... Mas essa data não está errada, não, Matheus? Tá, mas isso a gente errado. poderia corrigir, né? Tá. Sem problema. Não, tudo agora bem. Porque nem foi aberta ainda. É o aluno? Não achei aqui nos documentos. Carlos Eduardo Paro, Carlos. aluno do Jorge, professora. Só que, olha, ele colocou 18 horas semanais. Eu acho que está acima do permitido pelo programa. Está acima do permitido. Acho que ele tem que refazer esse documento aí. Precisa devolver esse documento. Ou nós recusamos, né? Isso, acho que é o melhor, né? Recusa e melhor devolve, se ele quiser, ele apresenta novamente. Né? Sim. Fala que tem esses dois erros aí, a data de abertura da empresa, que está errado o ano, e a quantidade de horas acima. Estou só abrindo a deliberação aqui para confirmar. Somente. Então, em votação, os favoráveis ao indeferimento permanece como estão, contrários, abstenções. Você podia indicar qual é a cláusula, 12 né? horas. 12 horas, é o primeiro item. Sim, artigo 7º, inciso 1º. Em qualquer hipótese, então não tem nem o que avaliar. Não e pronto. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu acho que o meu fone que está com problema. Eu estava abrindo o microfone e ele fechava sozinho. Eu vou ficar sem o fone, então. Eu tirei também que o meu. Você quer falar alguma coisa? Não, é que eu fui comentar das horas, só que para ele, depois ele tem que fazer um outro formulário, né? Tem que preencher de novo. Tem que entrar com um novo pedido. Bom, item 1.8.2, também pedido de acúmulo de bolsa. Essa data também está errada, 22... não, está certo, essa está certa. Que foi aquela data maravilhosa. Que pena que eu não fiz nada interessante esse dia para postar. Também não fiz nada interessante nesse dia para registrar. Vamos dar uma conferida também nesse documento, porque de repente... É bom abre o documento lá. Aqui errado. Nossa, a menina chama zero. Porque ela me mandou perguntando tudo, conversei bastante com ela, deve estar certinho. Ela pôs 12 horas. Essa está certinha. Ela me perguntou. A empresa dela também não abriu ainda, mas certo vai abrir, né? Ela está esperando, acho que, a autorização, a aprovação. Não, beleza. O sobrenome dela é Zero, vocês separaram? Não, você não sabe o melhor, é a Thaís lá da AFA, né? Então, ela... eu sei que é o Recruta Zero. Olha só, ainda foi familiar ainda. Zero. Recruta Zero. Então, tá bom. Favoráveis ao deferimento do pedido, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Essa é a orientada do Jorge, do convênio lá com a AFA, é isso? Não. Essa é... O convênio da AFA não existe ainda formalmente, João. A gente está começando pelo PIBIC, tá? Ela é uma aluna regular de doutorado. Sim, claro. A Thaís, claro. Ela fez o mestrado. Ela é nossa representante na CAL. Sim.
E no CRAD também. No CRAD também, é verdade. No CRAD também. Oficial paraquedista. Ela civil. Muito bem. Expediente, item 2, 2.1. Quer ir para a pauta suplementar primeiro? Pode ser, deixar isso para o final, Nossa. né? Pode ser. Outro pedido de acúmulo de bolsas. Esse está certinho? TCC do MBA Marketing Estratégico da Fundace, deve estar, né? Tem que olhar todos agora. Eu não consigo ler, tem que ir aqui. Outra, 2 horas. Beleza. Uma remuneração modesta. Esse já passaram casos semelhantes, são aquelas orientações de MBA que a gente já aprovou para outros casos. Ok. Em votação, favoráveis ao pedido, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Exame de qualificação doutorado, Pedro Vieira de Moraes Júnior, orientando do TABA. O fato é que ele está no exterior, não é isso? Não é isso, Matheus? Ele vai fazer a distância, né? Vai fazer a distância, isso. Pode agora? Pode, né? Estou falando com o microfone desligado, desculpa. Ele está na Hungria e ele quer fazer totalmente a distância, porque as normas permitem que as bancas tenham participantes à distância, né? Mas o aluno e o orientador, quando voltar ao regime normal, não podem, eles têm que estar aqui. Mas o Quando regime vai ser normal essa daí? já voltou ou não? Essa é a questão. Que eu saiba, não, mas pelo jeito eles já se informaram lá com o pessoal do serviço de pós-graduação, né? Porque tem ainda a vigência, né, das medidas lá sanitárias. Sim. Acho que enquanto tiver em vigência, acho que não tem problema. Maio, não é isso que está previsto? É maio? Não tem oficialmente ainda. Não tem. Então, entendi. Porque como fica essa coisa viu que antes era para ser tudo presencial. Aí, no começo do ano, ou no fim do ano, Já mudou, a reitoria já autorizou após ser a distância. Então, está uma coisa meio nebulosa. Então, acho que nesse caso, se for dentro desse semestre, não vai ter problema nenhum essa daqui. Estou de acordo também. Só os funcionários que não podem fazer nada à distância. Tadinho, também acho. Presencialmente, nem quando tem surtos na unidade e na USP. Né? Quer dizer, agora na USP, pelo menos o reitor abriu para os diretores tomarem a providência, né? Mas aqui nós não tivemos nenhum comunicado, nada. O novo reitor liberou a decisão do diretor? O novo reitor instituiu que pode instituir rodízio ou teletrabalho em alguns casos, né? E o afastamento também direto, né? Sem precisar do teste. Isso. O funcionário que tiver algum sintoma, ele pode fazer uma declaração, ele fica acho que até 7 dias em casa, mas só pode fazer isso uma vez, né? Tem um limite. Achei que não sabia que tinha limite. Olha, o diretor podia levar isso em consideração, porque está consagrado aí o modelo híbrido, né? As empresas, na sua maioria, professor, eu protestei. 2 dias presencial, 3 dias em casa. Pois com rodízio, né? Eu protestei, não recebemos sequer um e-mail, um convite para fazer uma reunião para pelo menos explicar, né, por que não vai ter nenhuma medida desse tipo, ainda mais agora depois do carnaval. Olha, infelizmente aqui foi totalmente isso. Quer dizer para você o seguinte, eu pessoalmente sou muito solidário a essa posição de vocês, né? Mas, de todo modo, acho que a gente está no foro inadequado. Só para não vai ter repercussão, já que estamos gravando e transmitindo, né? Mas, enfim, mais uma vez, reforço aqui minha solidariedade e acho absolutamente pertinente a demanda. Bom, vamos aprovar a banca do Pedro? Sim. Favoráveis, então? Aprovado por unanimidade. Acho que já é o primeiro orientado do TABA depois do recredenciamento? Acho que não, né? Mas é qualificação ainda, né? É o que seja, né? Primeiro e único, se eu não me engano. Muito bem. Você vê que a saída é rápida, mas a reentrada no programa é sempre mais difícil, né? Rápida nada, às vezes você fica às vezes também não, você pega pendurado mais 2, 3 anos. Não é difícil. Prorrogação por 720 dias. 720 meses.
Bom, vamos lá. Nossa, Referendamento da aprovação da ata da 146ª reunião ordinária, ocorrida em 3 de fevereiro. Eu tenho certeza que todos leram com atenção. Né? Acabei de ler agora. Alguma manifestação? não. Então, aprovado por unanimidade. Comunicados da coordenação. Rapaz, não tem nenhum, não. Deixa eu ver. Ah, sim. Tradução, amanhã é o prazo para encaminhamento dos artigos para tradução. E aí teremos a rodada de atribuição de bolsas aos ingressantes. Só da tradução, acho que é importante no último certame, informar que nós temos poucos pedidos. Né? Então, e esse daí, só para confirmar, né, Matheus, é fora daquela verba nossa que a gente dividiu na última reunião, né? É fora, né? É pelo PROAP, professora. Que então, fica fora, vamos supor que um dos artigos nossos aqui seja passe. Não vai descontar daqueles 2.000 e pouquinho que a gente recebeu da pós, né? É verba do programa, isso, professora. Só do então, programa. Vou ter que dar outro grito lá, gente. Ninguém mandou nada. Mas a gente estava querendo mandar, a gente estava querendo mandar, mas aí foi privilegiado alguns casos específicos, né? Mas se está sobrando, eu acho que... Não, ninguém mandou para mim ainda, Adriana. E o prazo é amanhã. Não, mas é porque a gente tem artigos que, por exemplo, vão para livros. Aí o João da gente privilegiar os de journals, né? Mas eu posso mandar, sem problema. Eu não mandei porque... Eu vou fazer a última chamada aqui no grupo. Se ninguém mandar artigo até hoje, eu vou falar que eu vou traduzir para capítulo de livro. Não, eu tenho para mandar. É que eu achei melhor privilegiar os outros, né? Porque vai para journal, né? Gente, vão ter outras chamadas ao longo do ano, então... Matheus, acho que recebi também acho que você mandou um e-mail sobre a manifestação em relação a vagas, né, para o próximo... Isso, também. Mas só para esclarecer, dos artigos nós recebemos nem mais noção até agora. Alexandre Salgado, Cláudia Passador, Perla, professora Silvia e professor Tabajara, tá? Os que submeteram. O quê? Submeteram até o momento. O meu eu vou mandar amanhã. Pode contar com o meu. Eu vou mandar alguma coisa, sim. Professor, sobre as vagas de orientação, hoje mais alguns professores manifestaram, tá? Mas todos no sentido de não abrir vaga. Ah, não, desculpa, a professora Cláudia pediu uma vaga, tá? É vaga de doutorado que a gente está falando, né? Eu nem te respondi nada. Doutorado do processo de admissão. Só que vocês precisam verificar se tem vaga, né, professor? No primeiro e-mail que eu mandei a planilha lá com o resumo de vocês. Não, como não vou abrir vaga, eu fiquei quietinha, Matheus. Então, posso registrar que a senhora não vai abrir vaga mesmo? Não vou abrir vaga para doutorado. Só que amanhã talvez eu cobre novamente. Matheus, reencaminha mais uma vez a tabela para todos os professores, né? Porque enfim, o pessoal deixa mesmo para decidir na última hora, né? Mas só para registrar, já estou muito doutorando já. Tem o professor Salgado, ofereceu 2 vagas, e a professora Cláudia ofereceu 1 vaga. Eu vou esperar o mestrado, gente, esperar as vaguinhas para o mestrado, senão não sobra vaga para o mestrado. De atribuição de bolsas, professor, acho que o que é importante falar é que nós tínhamos 5 bolsas, né, para oferecer, só que só três alunos se manifestaram. E aí só 3? Sim. 2 bolsas estão sem atribuição. Vagas. Nossa! Aí fizemos mais uma rodada, né? Porque muita gente não se inscreve, ou porque acha que não tem chance, ou porque naquele momento tem algum vínculo. Então, a gente abre de novo. E aconteceu no doutorado. Eu abro todo dia 15, mais ou menos, dos meses, professor, eu consulto vocês para abrir, né? Na verdade, eu verifico primeiro se tem bolsa vencendo, né? Ou vaga, e aí consulto vocês, elaboro um cronograma. Então, eu vou fazer isso todo mês. Agora, nesse caso, eu acho que não deve ser pessoas que acharam que não conseguiriam, porque depois das inscrições, eu mando para os alunos informando, só 3 pessoas se inscreveram, mais alguém que se inscreveu e não quis, então os alunos têm ciência de que teve menos... Você está falando de quê? É mestrado ou doutorado? Desculpa. Mestrado, professor. Doutorado só teve uma bolsa que vagou,
e a gente atribuiu, né? No doutorado tem concorrência, no doutorado foi uma bolsa para 3 candidatos. No mestrado entraram tantos esse ano, né? Faz de novo a chamada, às vezes perderam o prazo. Eu não recebi nenhuma manifestação, mas eu vou fazer. Todo mês eu faço, né? Que agora já não dá mais tempo para atribuir para março, né? Mas agora no mês de março eu vou abrir novamente. O Matheus, acho que as bolsas são cotas definidas, né? A gente não corre risco de perder, não, né? Se eles não pegarem. Então, professora, não tem uma política muito bem definida da CAPES para isso, né? Só que agora em março é justamente o mês onde tradicionalmente a CAPES sempre fazia reajuste de bolsa. Mas eu não tenho ninguém desses de mestrado entrante agora. Só que as bolsas, se eles pegarem para analisar com base no que estava no passado, eles vão analisar de fevereiro para trás, e até fevereiro todas as nossas bolsas estavam ocupadas, né? Agora que vocês comentaram, eu fora do expediente, eu lembro de ter lido alguma matéria falando que a CAPES tinha reformulado a política de bolsas, né? Nós não recebemos nada oficialmente ainda não, mas né? Eu acho que eu li uma matéria jornalística sobre isso. E assim, caso você faça essa nova chamada e ninguém se prontifique, como você mesmo comentou, que está tendo disputa no doutorado, e no mestrado aconteceu isso esse ano. Tudo bem que foi só esse ano, mas assim, aconteceu, né, de vacância. Não dá para transformar 2 bolsas de mestrado numa de doutorado, não, né? Não, mesmo pedindo para cá. Antigamente a CAPES permitia, mas não está permitindo mais. Tá. Podemos consultar, né? Às vezes muda. Porque, né, se tiver gente no doutorado querendo bolsa e sem bolsa, né? E tem. Quando abrir a palavra eu vou comentar sobre, eu recebi alguns contatos essas semanas aí. Eu acho que talvez a última coisa que eu queria falar, teve uma demanda específica da Silvia, né? A Silvia está querendo fazer a disciplina dela de maneira híbrida, né? E acho que vai usar de tudo quanto é possibilidade ali, né? A presencial, a distância e transmissão da presencial e coisas do gênero, né? Eu sou bastante favorável, né, com os professores, porque esse processo de reentrada na atmosfera presencial, acho que vale a pena, né, utilizar explorar as possibilidades. Isso, do que a gente aprendeu nesses 2 anos, né, e inclusive de incorporar até a tecnologia, se for o caso, que nem o amigo meu que dá aula lá na FEA São Paulo, Flávio Arnaud, ele falou que ele vai fazer disciplina online, né? Mas vai ser inteiro online. Mas, assim, se fosse ter essa opção de... Eu nem pensei nisso. A minha disciplina também, assim como a da Janaína, de vocês começa semana que vem, a minha também. Eu estou me preparando para o presencial. Você está se preparando para o online total, né, João? Sim. Eu estou me preparando para o presencial total, mas pode acontecer de ter um caso ou outro da pessoa ter que se ausentar, ou não sei. Então, até na última reunião do CRAD, esse assunto aconteceu, porque existe uma previsão já bastante longeva, tal, de que os professores podem utilizar até 20% da sua carga. Mas não é esse o caso, professora. Era isso que eu ia comentar. A situação da Silvia é muito específica. Ela quer... As aulas vão ser presenciais. 100%. Ela quer abrir a possibilidade de, mediante justificativa, alguns alunos possam assistir online, porque, inclusive, ela tem um aluno que acabou de ter filho, a família é de outro estado, inclusive, né? Foi um dos casos que ela citou, né? Então, ela está abrindo assim, o aluno justifica a necessidade, ela permite. Gente, eu entendi a necessidade da Silvia. É que, assim, eu dei 2 sábados agora, sem ser sábado de carnaval, mas nos 2 sábados anteriores, a aula no MBA nessa possibilidade. O aluno vinha no sábado de manhã e depois já falava assim, MBA o sábado o dia inteiro. À tarde, professora, eu não vou voltar hoje porque tenho não sei o quê. E aí ficava, quer dizer, logava, não sei de onde que ele logava, não sei se era do boteco, do barzinho, não sei de onde ele logava ali, aparecia no Zoom para mim. Mas, assim, sinceramente, para mim, eu dei aula normal para quem estava presente, porque a sala estava lotada de aluno, entendeu? E, assim, o que aconteceu ali no Zoom para mim foi um treco totalmente universo paralelo, eu não tomei conhecimento daquilo, entendeu? Quem estava lotado, quem estava lotado. Mas, assim,
São duas coisas. Primeiro, que isso já está aprovado. Isso a gente está passando como um comunicado. E segundo, não há nenhuma absoluta diferença do que aconteceu na graduação no ano passado. Sim. No ano passado, alguns professores foram presencialmente na sala, com as maravilhosas câmeras, que transmitiu a aula para quem quisesse assistir. Não havia controle algum. Dessa vez, ainda vai passar pelo crivo da docente, que foi uma discussão que nós tivemos aqui na CCP. Que bom seria, só que não tinha essa possibilidade assim, explícita dessa forma. Então, nós escrevemos para a pró-reitoria, ela fez a... Pode acontecer um caso ou outro de um aluno ter, por exemplo, ter a Covid, ou então ter algum problema, pode acontecer. Mas não precisa necessariamente ser por Covid, a pessoa pode ter quebrado o pé, sei lá, o professor escolhe. Como é uma turma pequena, turma de pós-graduação, né, então talvez a questão seja mais assim, de como operacionalizar isso, porque precisa ter uma sala com a câmera, precisa ter internet no dia. Quantas vocês sabem que estão com aquela câmera bonitinha? Acho que são 7 salas, né? 7 estão com aquela? No meu caso, eu vou fazer 100% presencial, não vou precisar de sala especial, nem eu também. Na sala 10, acho que tacaram lá na sala 12, eu acho. Nós somos tudo vizinhos. Eu, você e o Alexandre, a gente vai dar aula na mesma hora. No mesmo horário. No mesmo horário, um do ladinho do outro. Inclusive, a disciplina da Silvia ainda está com esse problema, tá? Porque agora, quando... Eu não sabia que tem um sistema específico para esse tipo de aula, né? Quer dizer, eu sabia, mas não liguei uma coisa a outra. E a professora Silvia tinha referido isso, já tinha mandado para o administrativo, e o administrativo até trocou ela de sala, mas parece que trocou para uma sala que também não tem o equipamento que ela quer. Então, eu acabei de mandar o e-mail para lá. Eu acho que houve uma falha de comunicação entre a professora Silvia, a STI e o administrativo. Eles não falaram, tem que ser tal sala que tem tal... Na graduação, todas as aulas são presenciais, então ninguém precisaria desse equipamento. Na pós é que nós temos, eventualmente, alguma situação, mas, por exemplo, o João pode dar aula em casa. Não precisa ser lá naquela sala, né? Mas eu estou pensando nas outras possibilidades. Se você usa essa sala que tem a possibilidade da transmissão, você pode, por exemplo, convidar professores, ou pode convidar a participar da sua aula, né? Parte da sua aula, com o sistema de transmissão à distância. Né? Então, assim, é muito legal, na verdade. Né? Você pode convidar um amigo seu que está no estrangeiro. Sim, isso a gente já faz. Para esse caso, professor, basta ter o data show e o computador com internet. Né? Eu acho que o que a professora Silvia está pedindo é aquele que a câmera acompanha. Que a câmera acompanha ela, que são as salas lá de cima, 19, a 20, a 22... Então, eu estou falando isso mais para vocês pensarem que, assim, como teve só... Na verdade, foram 2 professores que manifestaram isso, né? A professora Silvia e a professora Cláudia, mas a professora Cláudia, depois que eu mandei para ela, falando que a CPG tinha consultado e tinha vindo aqui, ela não falou mais nada. Mas, enfim, tem que tomar cuidado, porque se aprovar de uma forma generalizada, em todos os programas, inclusive, não ter... Vai ter sala para todo mundo. Exatamente. Eu sou favorável ou fazer online 100% ou presencial 100%. Assim, eu não vou fazer essa demanda aí, não, entendeu? Se acontecer um caso de um aluno ou outro, eu vou manejar como a gente sempre manejou nos anos anteriores. Eu acho legal ter a possibilidade, mas é isso, a gente não tem sala para todo mundo. E, assim, o sistema de ensino em si é horrível, assim. Se perde, por isso que a Silvia escreveu excepcional. Casos muito excepcionais. É horrível. Então, se tiver um caso muito excepcional, acho que eu vou conversar com o aluno para a gente verificar outra possibilidade. Pelo menos assistir a aula. Porque se realmente fosse 100% online, que o João vai fazer, que o Flávio vai fazer lá... beleza. Foi igual foi os outros 2 últimos anos, perfeito, as disciplinas funcionaram, foram legais. Agora que a gente optou por ser presencial... Então, mas, por exemplo, eu acho que também seria interessante o inverso, né? O curso ele é essencialmente à distância, e, eventualmente, você pode fazer uma aula de encerramento presencial se os alunos toparem. Eu tentei fazer isso. Deu 20%... Não apareceu ninguém. Né? Não apareceu ninguém, Jana? Eu acho que, assim, essa transmigração para o modo... desejo de alunos. Então, mas essa transmigração para esse novo mergulho aí no presencial vai ser, assim,
uma adaptação nova mesmo para todo mundo. Eu acho que todo mundo vai ter que passar por isso, porque é uma coisa de rotina, sabe? Se o aluno está com a rotina de assistir aula em casa, ele não vai. Mesma coisa o contrário, se ele está com a rotina de assistir aula no presencial, se você quiser passar uma aula sua online, já vai ser meio... E uma coisa que os alunos têm comentado também, que alguns são de fora, né? E aí já começaram um curso em casa, e aí tem que se deslocar para Ribeirão, alugar apartamento, a bolsa, quando tem, o valor dela está bem defasado. Então, eu estava conversando com um aluno que estava procurando moradia, inclusive, a gente orientou, né? E ele estava falando, olha, não sei, né, se vale a pena, preciso pensar, porque se for online, eu prefiro ficar na minha cidade. É lógico, para eles outras vezes falta uma matéria, né? Para quem entrou no passado, para quem está começando agora, é uma vida. Mas para quem entrou no ano passado ou no anterior, não fazer crédito, né? De todo modo, eu acho que a gente tem que adotar uma estratégia de adaptação mesmo, né? De flexibilidade, né? Eu com a sensação que a gente... Eu acho que tem que ser do jeito que está sendo, João. Cada professor que tiver uma demanda específica traz para a CCP e a gente avalia naquele momento se tem a possibilidade, entendeu? Sim. Então, mas, por exemplo, eu tive demandas de alunos querendo fazer a minha disciplina justamente porque eu estou dando... provavelmente vai ser a última edição à distância, né? Totalmente à distância. Mas para alunos, por exemplo, lá da USP Leste e tal. Sim. Né? Então, a última chance deles fazerem essa disciplina. Conseguiram fazer a minha disciplina porque essa última edição... Não é, João, é isso que eu ia falar. Não é a última chance. A gente tem hoje na USP a possibilidade da disciplina ser totalmente online para sempre. A única coisa que tem que fazer é recredenciar a disciplina para a modalidade online. E a gente fez isso já para uma disciplina lá da economia. Então, assim, João, agora eu só quero ministrar essa disciplina online para pegar aluno do Brasil todo, do exterior. Pode ser, só fazer lá o preenchimento. No dia que você quiser voltar a fazer presencial, aí tem que cadastrar novamente para o presencial. Mas hoje, em face dessa experiência de 2 anos, é permitido, sim. Já vou usar esse ano como teste. Conforme for, já faço essa migração ano que vem. E é só CPG, né, professora, que aprova? Oi, perdão? Acho que é só a CPG que aprova agora, né? Não vai nem mais para a Pró-Reitoria, não é? Eu não sei se vai para... Acho que vai para a Pró-Reitoria como um comunicado, né? A gente tem que fazer uma relação lá para isso. Acho que veio uma normativa nova, isso não agora, do jeito que está agora, por causa da Covid, aí está tendo que comunicar para a Reitoria, mas parece que essa possibilidade de transformar a disciplina, parece que é só a CPG agora. Ela passa a ser online, ela vai constar lá no Janus como disciplina online, assim, mas eu quero ministrar tanto online quanto presencial. Ou vai ter que fazer recredenciamentos a cada vez, ou cria uma outra disciplina muito semelhante e deixa uma online e uma presencial. Então, tem essa possibilidade, sim, para quem gostou demais de dar aula online, podemos fazer. Inclusive, o híbrido também está previsto, Jane. É uma circular, na verdade, da Pró-Reitoria, né? Eu lembro que ela tem todo um rigor, né? O professor, na hora de credenciar a disciplina, ele tem que deixar muito redondinho como vai funcionar. Eles estão olhando bem, né? A forma de, sabe, como é que vai fazer a avaliação, como é que vai fazer controle de frequência, isso tudo está sendo muito bem avaliado, fazendo sugestões para os professores. Mas tem que falar da infraestrutura para o aluno, né? Se o aluno vai ter acesso, se o aluno vai fazer como o professor João sugeriu, vai ser uma parte online, uma parte presencial, aí tem que estar já definido quanto vai ser presencial, quanto vai ser online. E também, eu acho que eles devem ter mantido isso, né? Porque sempre teve essa possibilidade, né? Só que era uma coisa que era resolvida lá na Pró-Reitoria e, assim, última das últimas opções, né? E porque eles diziam o seguinte: os cursos são presenciais, a disciplina à distância é uma exceção à regra. Então, parece que eles mantiveram a sugestão assim, olha, não pode ser uma coisa generalizada, porque a pós-graduação na USP é presencial. Mas aí eu não sei como isso seria controlado. É por isso que quantidade de disciplinas, né? A CPG tem que fazer esse controle. Por enquanto, a gente tem na FEA uma da economia. Passou agora. Uma disciplina que é 100% online, recredenciada de presencial para online.
Então, mas de todo modo, essa rodada que a reitoria permitiu foi bastante, foram 2 disciplinas. Uhum. Da economia da nossa, acho que foram... Mas isso, professor, é uma disposição transitória ainda por Sim, causa da entendi. Covid, né? Sim, O que não, a professora Janaína está falando é uma circular que vai valer para sempre, independente da Covid. Entendi. Não, mas assim, a sensação que eu tenho é a última vez que eu pelo menos pretendo fazer isso, voltar completamente presencial a partir do semestre que vem. Eu estou com esse desejo, na verdade, de voltar para a minha vida normal, né? Mas, de todo modo, eu acho que, já que tivemos essa experiência, que se alguns professores se sentirem à vontade, que façam. Eu acho. Mas eu acho que você está certo. Vamos deixar aqui, assim, quando tiver uma demanda específica, vem para pedido. Enfim. Tá ótimo. Porque, de qualquer forma, vai ter que passar por aqui para a gente avaliar, né, o pedido de... Daqui, pela CPG. Muito bem. E só lembrando, o caso da Silvia foi um pedido também por causa da Covid, né? Não se enquadrou nessa portaria também. Né? Bom, o próximo item é palavras aos membros, que na verdade já está rolando, né? Só queria oficializar. A Adri falou que tinha um trem para falar. Ah, sim, diga, Adriana. Tenho 2, na verdade. Um é o caso que até a professora Janaína conversou comigo segunda-feira. Eu ia falar disso, então, Adriana, mas a gente, como não tem nenhuma confirmação oficial, esse só que eu tenho receio de fazer algum comunicado. Hoje o Ademar, parece que o Ademar encaminhou um e-mail para o Copiando Léo. Sim, eu recebi. Falando sobre isso, né? Mas o que a gente tem eu estou falando de mim, desculpa. Eu não sei se a gente tem a certidão ou uma confirmação da família. Por enquanto, a gente tem amigos falando. Comentando. E a gente pode entrar em contato com a família? Alguém está fazendo isso, você sabe, professor? Fazendo. Gente, o que está acontecendo? Tem uma aluna do nosso programa. Teve uma aluna do nosso programa que faleceu. E a gente está querendo fazer uma comunicação formal, mas nós não temos, assim, por exemplo, já fizeram busca em obituários, não aparece o nome dela. Meu Deus! O pai e a mãe faleceram. E a orientadora dela não tem essa informação. Meu Deus, mas quem que é essa aluna? Assim, não veio nada para ela oficial também. Não, ela que descobriu. Se não tem nada oficial, acho melhor a gente não falar em nomes, né? Então, por isso que eu não falei. Mas me parece sim que houve, mas a gente não tem uma confirmação. Mas faz tempo isso? Tá rolando? Foi dia 13. 15 dias. Eu conversei com os alunos no nosso grupo, né? E aí a informação chegou, mas também dessa forma informal. Isso, é o que nós temos. Então, o que já foi feito? Foi comunicado para a diretoria, a Cristina está verificando os procedimentos, né? O padrão, o protocolo, o que tem que fazer. E assim que tiver realmente uma confirmação oficial, aí nós emitiremos as notas de pesar. Nossa. Então, mas olha, veja como essa coisa está tão inédita. Te juro, essa é uma situação ineditíssima. Porque normalmente quando ocorre isso, a família liga para avisar. Depois de 15 dias, alguém tem uma desconfiança que um aluno do programa faleceu porque o orientador estava insistindo muito na comunicação, não conseguia resposta. Aí aparece uma informação oficiosa de que a pessoa morreu e ninguém sabe direito que a família toda dela morreu antes. Exato. Então, olha, tudo é muito triste se for verdade. Não, muito triste. Não, verdade e provavelmente vai ter uma confirmação, porque basta ligar em, não sei, né, cemitério, enfim. E aí a gente faz a comunicação, porque não sei nem se foi enterrado em Ribeirão, né? Eu acho que não, né? Pelo que o pessoal estava comentando, parece que não. Mas é muito triste. Mas é do PPGAL, né? Do PPGAL. Só para eu registrar na ata aqui. Sim. Você tinha alguma outra coisa para falar? A gente não tem muito mais o que fazer, a não ser esperar aguardar as confirmações. E aí a diretoria normalmente faz esse tipo de comunicado, né? Então, a gente, como programa, não tem mais muito o que fazer, né? A não ser aguardar essas informações oficiais aí. Mas, de todo modo, se confirmando, cara, bom, enfim, que história... Acho que vai realmente... ser desde que eu estou aqui, acho que vai ser o segundo caso. Há muito tempo atrás, nós tivemos, na verdade, foi uma aluna que ela
Desculpa, é o terceiro. Nós tivemos um caso de uma estudante que faleceu num acidente de carro. Ela era da contabilidade, se eu não me engano. Ela tinha entrado recentemente. E teve um outro caso, acho que eu lembro só do caso da Fernanda. A gente estava publicando o artigo dela e ela se dedicava. Ela era orientada do Charbel na época. Era daqui, né? Eu só lembro da Foi chocante, ela tinha um neném, pelo amor de Deus. Pequenininho, Foi isso mesmo, foi no mas aí rapidamente fomos informados. Sim, porque a família informa, mas no caso ela não tinha mais família. Que o da Fer foi diferente, porque como foi acidente dentro de Ribeirão, saiu até no jornal, então tinha bastante o nome dela nos lugares. Foi na inauguração do cruzamento lá, foi o primeiro fim de semana do cruzamento da Vargas. O que eu estou falando de ineditismo é alguém que só noticia a morte 15 dias depois. Nunca, sim. Isso é realmente novidade, né? Isso torna mais triste a situação ainda, eu imagino. A solidão, né? Qual era o segundo ponto, Adriana? Aí, o segundo ponto foi um contato que eu recebi, né? Inclusive, eu não sei se a aluna chegou a conversar com você, professor, porque sou orientada, a Tani. Sim. Ela me perguntou sobre os critérios de atribuição de bolsas, porque ela faz um tempo ela está tentando ser contemplada, ela tem participado das atribuições, e como a nota dela da ANPAD não é tão alta quanto dos colegas, então ela não estava tentando entender quais eram esses critérios, né? Então ela entrou em contato comigo para perguntar se esse critério da ANPAD era só no momento de entrada do aluno no programa, ou se era o critério utilizado ao longo de todo o processo, né, de atribuição. Aí eu expliquei para ela que isso foi uma decisão já recente, que o colegiado discutiu, que teve a participação dos alunos, né, com sugestões, nós fizemos vários debates na época. É por isso que eu falo para os alunos, desde que eles me procuram para conversar, a primeira conversa pós-graduação, tira uma nota na ANPAD fantástica e se quiser, faz outra ANPAD para subir sua nota. Eu falo para todo mundo. Então, assim, eu expliquei para ela todo o contexto, porque foi uma discussão bastante intensa naquele momento, a gente conversou, e foi a decisão do colegiado, que é recente, né? Recente, na verdade. Já bem recente, faz um ano. Já faz uns 2 anos. Já. Não faz, vai fazer 2 anos no final desse ano. 2 anos no final desse ano. E aí eu expliquei, né? Ela falou, não, porque eu acho muito injusto, porque eu nunca vou conseguir bolsa desse jeito, né? Os alunos... Ela conseguiu! Ela não conseguiu agora? Acabou de conseguir, não foi? Não, ela ficou em segundo, eu acho, não foi? Terceiro. É que, na verdade, tem um segundo aluno que se inscreveu, mas que eu acho que ele não poderia receber porque ele tem vínculo, né? Ele estava só analisando a possibilidade. E aí, o que eu me propus a fazer, no caso que ela pediu, era que eu colocasse aqui, então, quando fosse minha hora da palavra, de expor para a comissão, né, alguns argumentos que ela colocou, que ela acha que é uma bolsa que envolve demanda social, que os alunos precisam, que deveriam ser outros critérios de atribuição, até publicações. Ela me deu uma lista de sugestões, que foram muitas das sugestões que nós conversamos naquele momento. Já foi, né? E que ela falou, não, se você puder levar esse tópico para a reunião, porque eu acho que valeria uma rediscussão dos critérios, porque fica difícil. E aí eu me propus a trazer o tema na hora da abertura da palavra, justamente porque eu recebi essa demanda, né? E até falei que era possível ela fazer um novo teste, né, para aumentar a nota, mas aí ela também justificou, como que eu vou fazer um novo teste se eu preciso do dinheiro, eu tenho que pagar de novo para fazer o teste? Então, assim, os argumentos dela fazem muito sentido, concordei, expliquei para ela, mas eu também expliquei que foi uma decisão que foi tomada recentemente, que eu achava que eu não ia conseguir trazer novamente essa discussão para o colegiado. Mas eu estou fazendo aqui o papel, né? Que é o que me cabe. Ai, gente, que delicado, né? Ela disse que ia conversar com o senhor também, professor. Não, ela conversou comigo e eu expliquei exatamente isso para ela. Eu falei assim, olha, a gente tem um problema de avaliação subjetiva. Quer dizer, quem precisa mais de bolsa e quem não precisa. É muito difícil você definir uma regra sobre necessidade. É da consciência, por exemplo. Enquanto a gente estava falando aqui, eu estava perguntando para o Marcelo, meu aluno de doutorado, se ele tinha pedido. Ele falou que nem pediu. Ele falou, por que eu devia? Eu falei, não, meu querido, deixa para quem precisa. Entendeu? Eu já tenho esse tipo de conversa direto com meus orientados. Assim, você não precisa, não peça.
toda vez que a gente faz entrevista no processo seletivo do doutorado, a gente pergunta sobre as capacidades econômicas do aluno, porque é muito provável, a possibilidade dele não ser contemplado com bolsa é expressiva, né? Quer dizer, ele pode acontecer. A gente sempre pergunta isso. Sim. E eu falei para ela, qual que é o problema? O problema é quem merece bolsa do ponto de vista da necessidade social é muito difícil de definir. Então, o que a gente acabou concordando é uma concordância geral. Então, o melhor critério é aquele que te contempla, não tem jeito. Mas, assim, há um acordo entre todos de que a gente precisa de um critério objetivo, e no caso do critério objetivo para performance acadêmica, para alunos ingressantes, é o teste Ampad. É o que a gente tem, né? A gente não conseguiu achar solução menos ruim do que essa. Ela, na verdade, eu achei que estava pacificado. Senão a gente vai voltar recursivamente de novo a esse tipo de assunto e não vamos... Eu acho que você fala que você trouxe, mas tá. Sim, o que eu sugeri, assim, também, que eu sempre falo, para quando os alunos me perguntam, eu tenho vários alunos da graduação que vêm conversar comigo, o Rafa é um, Adri, vários alunos que querem fazer o mestrado, doutorado, vêm conversar comigo, eu sempre falo, olha, leia muito bem o edital e os documentos para você se inteirar de tudo, quais são os critérios, porque você se prepara de acordo com aqueles critérios. Eu falo para todo mundo também, eu falo assim, ó, estuda. Às vezes a pessoa está no primeiro contato, que assim nunca foi meu aluno, quer pensar em prestar no final do ano, seja mestrado, seja doutorado. Meu filho, esse ano se dedica para Ampad enlouquecidamente. Bom, professor João, depois a gente discute seu projeto. No caso específico da Taniele, o senhor deu uma notícia aí que talvez resolva o problema, né? A bolsa de produtividade, o senhor não prevê bolsas para alunos? E que daria para colocá-la no projeto? Não, porque é uma bolsa do pesquisador, não é uma bolsa do projeto. Não é um projeto, tipo não é um projeto de pesquisa. Não tem nenhum outro projeto. Porque senão certamente, né? O que eu sugiro para a Tani, e ela até me procurou depois da disciplina que ela fez comigo, é mandar o projeto para a FAPESP. Sim. Isso. Eu fiz essa o dobro do valor teve um reajuste. Ela tem que ir por esses caminhos. Eu falei para ela do pai também, expliquei para ela do pai, que dá para ela fazer agora, parece que o pai vai dar certo, mas apesar de que é um valor bem irrisório, né? Mas mas já ajuda. E a gente tem as opções também de orientações de TCC, de MBAs, né? Falar agora, tem tantos MBAs no andamento, né? Deixa eu te falar. Falando nisso, sei que não é o fórum mais adequado, mas já que a gente citou o MBA agora novamente, Janaína, quem está coordenando o de RH é você e o Paulo Miranda? A gente pode falar disso depois da gravação? Tá. Não, tudo bem. Porque tem alunos também querendo entrar e tal. Bom, então, era mais isso mesmo, só para... Adriana, eu queria te agradecer, na verdade, porque, inclusive, eu falei, chegou um momento com a Tani, obviamente, quem está apertado de grana entra num looping, né, pessoal, e eu falei assim, olha, eu vou continuar te repetindo essa mesma história, porque ela é a verdade, é o que aconteceu, é o que a gente tem, né? Aí tem uma ideia também para ela. E eu acho a demanda dela justa, mas o que eu não tenho é um jeito de resolução. Eu acho que ela mereceria a bolsa, mas a gente não tem como resolver isso e pacificar, inclusive, os contemplados, né? A gente já teve muita briga de aluno, porque alguém dizia assim, esse merece, esse não merece. Eu me lembro até de genros, de professores. A gente tem histórias muito ruins a respeito disso, né? Uhum. Então, assim, a gente achou um jeito de contemplar as bolsas em que os alunos... Então, assim, a demanda dela é justa, mas eu não tenho uma alternativa para ela. Inclusive, até eu recomendei ela te procurar. Assim, olha, você tem uma representante no colegiado, se for vontade coletiva dos alunos, a gente pode voltar a discutir isso, mas, olha, eu honestamente acho que seria um consumo de energia inadequado. Quer dizer, de novo, a gente ia chegar mais uma vez na mesma situação. Sim. O que eu acho que a gente pode fazer é tentar propor para ela e pensar em alternativas nesse momento, né? Foi o que eu coloquei para ela. Olha, a gente tem os programas de MBA, a gente tem a FAPESP, que a gente sabe da dificuldade de aprovação
de bolsa lá, mas dependendo do tema, tem mais abertura do que outros, né? Alguns temas têm mais apelo para a FAPESP. Como ela tá, eu não sei qual é o tema dela, mas às vezes ela consegue. Então a gente tem que pensar. Ela tem bastante apelo. Uma sugestão, Adriana, fala para ela também o seguinte: recentemente ela não refez a ANPAD, o Matheus, acho que tem essa informação por causa do inglês. Que eu tenha recebido, não. Porque lembra que ela estava nos devendo, entre aspas, né? Não, acho que ela fez um outro exame. Né? Fez um outro. Mas agora ela pode refazer a ANPAD, e aí a gente pode ver se internamente dá para usar a verba do orientador, João, para fazer o pagamento da inscrição dela. Essa verba que a gente tem aí que toda hora sobra, será que não dá para fazer? Nossa, não sei. Também é mais uma novidade. Né? Não sei. Se o senhor quiser, depois me manda um e-mail, eu consulto com o financeiro, professor. Deixa eu só ver a deliberação para ver se é possível utilizar o Trampad, né? Os candidatos, as bolsas serão classificados conforme o resultado do teste Trampad. Sim, é possível, Matheus. Nós fizemos digito. Não pode, professor. Porque ela já fixou a pontuação no ingresso, é isso? Não, mas dá para fazer. Eu acho que eu lembro que dava para refazer se quisesse. Exatamente para esses candidatos que entraram raspando poderem ter chance de bolsa. Mas então a gente precisa alterar a portaria. Então, altere a portaria. Essa daí não diz com que nós resolvemos. Coloco na pauta da próxima reunião, então, professor. Querem já alterar agora? Mas aqui, na verdade, não é nem sim nem não, né? Onde é que está? Está aí utilizado. Então, tudo bem, o aluno ele entra e a sua pontuação ela é utilizada no processo seletivo, né? Mas ele não faz menção à concessão da bolsa. Sim, aqui, os candidatos às bolsas serão classificados conforme o resultado do teste ANPAD utilizado. Eu acho que é só tirar essa parte utilizada no processo seletivo de ingresso do PPH. Não, eu dei uma olhadinha nos artigos para baixo. Talvez tenha um artigo que fale isso, que o aluno pode refazer o teste. A gente falou tanto. Tá. Pode ter um artigo lá para baixo falando desculpa, está aqui, desde que utilizado na descrição do processo de concessão de bolsas, o candidato poderá utilizar o resultado de outra edição. Está embaixo, está aqui. A gente já tinha resolvido isso. Que bom. É verdade. Então, a gente tem verbas, e aí, mas não dá para pagar com o dinheiro USP. O CRAD aprovou para a gente uma verba mês passado que envolve dinheiro da Fundace. Então, faz uma vaquinha, do jeito dá. Ela vai deixar de fazer outro teste porque não tem dinheiro para inscrever, é absurdo isso. Então, capaz ela conseguir até melhor performance agora, né? Que que ela já tem uma maturidade maior. Mais tranquilo, Bom, vamos ver. Obrigada. Imagina. Mais alguém? Palavras ainda estão abertas aos membros? Não, minhas palavras agora são só palavras não pautadas. Palavras ao vento. Palavras ao vento. Não dá pauta. Eu vou fazer só mais um comentário. Eu também tenho recebido contato de vários alunos sobre aquele documento da CAPES, sobre as bolsas print. Mas até agora nenhuma novidade, né, Matheus? O edital não saiu. Tem um negócio para falar. Tem alguma informação mais oficial ou de bastidor? Porque os alunos estão polvorosos. Mas vai ser só no segundo semestre. Professora Janaína, teve alguma coisa? Não. Perdão? Oi? Professora Janaína, na CPG, alguém comentou alguma coisa sobre os editais do print? Não, o que a gente tem lá, que foi falado na CPG, que era bom comentar aqui, não sei se vocês, alunos, receberam aquele comunicado do Global 17, né? Que eu acho que está acabando o prazo, e eu tenho a impressão que não chegaram muitas inscrições, não, porque o Thiago estava comentando e mandando de novo aí as chamadas. Eu me inscrevi, isso aí. Então, mas esse aí não é bolsa, sanduíche, né? Isso aí os alunos vão receber uma bolsa equivalente ao PAI, e os docentes selecionados uma bolsa bem melhor, né? Mas para fazer toda a monitoria da discussão dos grupos, e são discussões internacionais com várias universidades, está muito legal. Me inscrevi nisso aí, vamos ver. E assim, apesar de ser sobre sustentabilidade, qualquer área do conhecimento eles estão aceitando. Então, esse será um comunicado. Sobre o print, hoje a gente recebeu até que o Amaury mandou, mas não se aplica para a gente, que é para as unidades que não estão participando de nenhum print, já saiu uma chamada de sanduíche. A gente só não vai divulgar, talvez não divulgue, porque não é para FEA Ribeirão, acho que vai causar mais confusão.
Na verdade, não se aplica à USP, né? Porque a USP foi contemplada, né? Não é a USP. Tem alguns programas não participaram do print dentro da USP. Quer ver quais são? E aí, esses programas receberam uma chamada específica. Ai, peraí, que meu WhatsApp... mas é só para eles. É só para eles, mas aí eu recebi essa chamada. É igual aquelas coisas da Ucani que chega para a gente. Especificamente no edital podem participar o Programa de Sistemas de Informação da IASH, Mudança Social e Participação Política da IASH, Turismo da IASH, Educação da FEFECLEP, Estética e História da Arte, que é em conjunto várias unidades. Tá? Então, como nós participamos do print, essa chamada, que é o edital da PRPG 35, não aplica para a gente. Então, em breve deve sair, né? Vocês já estão... Nossa né? Se já não saiu... Os alunos estão preocupados, professor, alguns falaram comigo, sobre a proficiência. O problema é a proficiência, né? Porque, não sei se vocês lembram, no último edital, eles jogaram a régua lá para cima da proficiência, né? E tem uma variável relevante que é o seguinte: já teve edital que eles pediram a proficiência na hora que o aluno se inscreve aqui, porque assim, tem as datas da CAPES, já foram divulgadas as datas da CAPES. Só que a USP solta um edital onde ela dá um limite para a gente mandar para a pró-reitoria. E aí a gente aqui internamente tem que fazer o nosso processo interno, né? Então, se o edital falar que o aluno tem que colocar para se inscrever, é a hora que ele se inscrever aqui. Agora, já teve casos deles colocarem, olha, pode encaminhar só quando for se inscrever na USP, lá na pró-reitoria, né? Só que aí você fica com uma incerteza porque você pode aprovar um aluno e ele não conseguir a proficiência, você perde a bolsa, né? Assim, se eu não me engano, já teve edital que pediu para o aluno na hora que ele fosse viajar. Então, isso é relevante para o aluno agendar a proficiência dele. Por isso que eles estão bastante preocupados. Porque a concorrência sempre foi bem baixa, né? A concorrência para o print. E a gente está torcendo para que eles acumulem, né? Porque nós ficamos praticamente... mas eu acho que esse ano vai ser bem alta. Tem uma demanda reprimida aí. E em teoria o dinheiro também ficou parado, né? Então, será que eles vão mandar bolsas a mais nesse print desse ano? Porque... Acho que é uma coisa que pode ser questionada para a reitoria. Porque deveria, né? Porque assim, tem alunos que iriam pedir esse print em 2021 e não pediram, queriam pedir no final de 2020. 2020 já teve aquela... Acho que cabe talvez uma manifestação dentro da CPG, professora Janaína, para tentar levar lá para o pró-reitor nesse sentido, né? Tinha que se tem alguma coisa percebi. Que eu... Não, é só esse Future 17 aí que eu recebi, que às vezes eu recebo alguma coisa que não vi direito, mas não me lembro. Vamos pedir para os alunos. O que os alunos têm perguntado muito, né, é sobre se seriam 2 processos, já que haverá 2 indicações de datas conforme o documento, né? Seria uma indicação agora em junho e uma indicação em novembro, né? Se seriam 2 editais, se seriam bolsas separadas. Porque acho que uns vão ser ainda relacionados ao ano passado, né? Então, a CAPES, ela abriu 3 datas, né, para indicação de bolsistas, que é abril, junho e novembro. Só que a USP só vai indicar bolsistas em junho e novembro. Essa de abril, a USP já abriu mão, né? Pelo documento lá. Então, só que o edital ainda não saiu. E aí os alunos estavam me perguntando, mas vão ser 2 editais? Um para junho, outro para novembro. Qual edital que é melhor, qual tem menos concorrência? Sei lá, não sabemos. Se vocês tiverem a oportunidade de se manifestar para a pró-reitoria, o melhor para os alunos é que sejam editais diferentes. Porque senão eles não tomam cuidado com colocar também limites diferentes nos editais, e aí bloqueiam vocês com os prazos para proficiência, por exemplo, que a gente já percebeu que a pró-reitoria várias vezes não pensa nesse tipo de minúcia, né? E aí complica o processo. Sim. Não, fora o desespero dos alunos que estão terminando o programa e estavam querendo ir para o exterior. Pois é. Então é muito difícil administrar. E a possibilidade, né, de repente vir 2 bolsas agora e depois mais 2 em novembro. Sim. Enfim. Mas tá todo mundo aí já de olho. Na expectativa. Bom, podemos encerrar então, professor? Podemos. Sim.
Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Uma reunião muito agradável e rápida e resolutiva, né? Vou parar a gravação e a transmissão, então, professor. Ok. Cadê? Eu até esqueci onde faz isso. Interromper a gravação.